Olá pessoal, professora Giovana Vieta aqui com vocês. Hoje vamos falar sobre os processos relacionados ao metabolismo de carboidratos. Então, para a gente poder falar do metabolismo de carboidratos, a gente tem que lembrar do que já foi visto, que os carboidratos são a principal fonte de nutrientes para as células humanas, sendo a glicose a molécula de mais fácil degradação para a formação de energia nas diferentes vias celulares. A glicólise, que é o processo que a gente acabou de ver, é um processo bioquímico em que a molécula de glicose, proveniente da alimentação, é quebrada em duas moléculas menores de ácido pirúvico ou piruvato e que tem por função liberar energia. É o primeiro processo, a primeira etapa do processo da respiração celular. Vamos entender um pouquinho como que acontece o controle, a sinalização de controle do metabolismo de carboidratos. Então, em estado alimentado, a gente tem um aumento da concentração de glicose livre. Já em estado de jejum, há uma redução da concentração de glicose livre circulante no sangue. Então, quando eu tenho uma alta concentração de glicose livre no sangue, eu tenho a sinalização para que o pâncreas produza insulina. E a sinalização da presença de insulina é para que essa glicose seja capturada e armazenada na forma de glicogênio, pelo processo de glicogênese. Por que a célula precisa estocar o glicogênio, a glicose, em formato de glicogênio e não como glicose? Porque se a célula estocasse glicose, isso geraria um aumento da pressão osmótica. A gente teria uma subiria demais a pressão osmótica dentro da célula. E existe uma lei que fala que a pressão osmótica ela é dada pela quantidade de molécula e não pelo tamanho da molécula. Assim, a saída que o nosso corpo, que a nossa célula identificou, foi guardar essa energia, essa glicose, como glicogênio. Né? Muita glicose livre dentro da célula aumentaria muito a pressão osmótica intracelular. A água entraria para a célula ficaria túrgida e acabaria rompendo a membrana celular. Guardando, armazenando essas moléculas de glicose como glicogênio, ou seja, uma extensa molécula ramificada de glicoses, uma glicose ligada na outra, a gente reduz essa pressão osmótica dentro da célula. E a célula pode ir consumindo, quando necessário, toda essa energia aos poucos. Quando que a célula vai consumir, então, essa energia, esse glicogênio que está armazenado? Quando a gente tiver um processo de jejum estabelecido, ou seja, uma redução da concentração de glicose circulante. Essa redução de glicose sinaliza a necessidade do pâncreas produzir e liberar glucagon para que seja liberado moléculas de glicose para manter o funcionamento celular. Os processos envolvidos nessa liberação de glicose são a glicogenólise e a gliconeogênese. Glicogenólise, a quebra do glicogênio para produzir glicose, e a gliconeogênese, a produção de glicose a partir de ácidos graxos ou aminoácidos. Então, vamos começar falando do processo de glicogênese, a síntese intracelular do glicogênio. O glicogênio é armazenado principalmente no fígado e no músculo esquelético, então esses são os nossos maiores depósitos. Glicogênio hepático vai produzir energia para o corpo como um todo e a musculatura esquelética, principalmente para funcionamento muscular. Importante a gente lembrar, então, em relação a isso. Glicogênio hepático
atua como reservatório de glicose para a corrente sanguínea, com a distribuição dessa glicose para outros tecidos. Ele vai estar variando amplamente em resposta à ingestão de alimentos, então ele é acumulado após as refeições, e quando necessário, quando a gente tem o jejum, né, a presença de jejum, ele é degradado lentamente para manter a concentração de glicose no sangue mais ou menos constante. Então, esse glicogênio hepático ele vai ter um importante papel como fonte de glicose no período entre as refeições e, em maior extensão, durante o jejum noturno ou jejum prolongado, que foi visto, né, na aula passada, quando a gente teve uma visão geral do metabolismo. Já o glicogênio muscular, ele vai servir como combustível para a geração de ATP durante a atividade muscular aumentada. Ele é formado durante o repouso, após as refeições, e os níveis de glicogênio muscular apresentam menor variabilidade do que os teores hepáticos em resposta à ingestão de carboidratos. Então, entendendo lá como que vai acontecer esse armazenamento do glicogênio. Estado alimentado, alta concentração de glicose, pâncreas produziu insulina, sinalizou a necessidade de capturar a glicose. Então, a glicose que está livre circulante, ela vai passar por um processo de fosforilação, onde a fosfoglicomutase vai transformar a glicose 6-fosfato em glicose 1-fosfato. A glicose 1-fosfato, ela é glicosilada em uridina de fosfato glicose, que produz que produz o glicogênio a partir da glicogênio sintase e vai fazendo as ligações dessas moléculas de uridina de fosfato glicose para a produção da nossa cadeia ramificada de glicogênio. A glicogenólise, por outro lado, é o processo de degradação do glicogênio. Então, quando a gente tem um estado de jejum, redução da concentração sérica de glicose, produz o nosso sinalizador, o hormônio glucagon, que vai estimular a degradação desse glicogênio que está armazenado no fígado. É uma clivagem sequencial dessas glicoses, dessas ramificações da molécula de glicogênio, tá? Então, das extremidades não redutoras. O que vai estar acontecendo lá? A molécula de glicogênio, que está armazenada no fígado, ela é fosforilada, processo de fosforólise, fosforilada a glicose 1-fosfato. A glicose 1-fosfato é catalisada pela fosfoglicomutase em glicose 6-fosfato, e essa glicose 6-fosfato ela é hidratada, processo de catalisação, perde um fosfato e se transforma em glicose. Tá? O que a gente tem que ressaltar aqui? Que no músculo, quando a gente, ao sofrer a glicogenólise, essa glicose 6-fosfato, ela não vai ser convertida em glicose. Por quê? Porque o músculo não possui essa enzima aqui, a glicose 6-fosfatase. Então, essa molécula de glicose 6-fosfato, ela vai entrar na via glicolítica e vai ser consumida localmente para manter as células musculares, funcionando. Já no fígado, nos hepatócitos, a gente tem a presença dessa enzima, a glicose 6-fosfatase, e vai fazer, então, a catalisação, da glicose 6-fosfato em glicose, que vai ser liberada e utilizada para manter as funções celulares, tá? Então, aqui, nos hepatócitos, a glicose 6-fosfato sofre essa catalisação. No retículo endoplasmático,
A enzima que está armazenada lá entra pelo canal T1 e é convertida, liberando fósforo e glicose pelos canais T2 e T3. E a glicose é liberada no hepatócito pela GLUT2 até o sangue para manter função celular. Processo de gliconeogênese. Formação de novas moléculas de glicose a partir de precursores não carboidratos que vai estar acontecendo no fígado. Então, em certas situações, como acidose metabólica ou inanição, jejum prolongado, os rins também podem estar sintetizando glicose e os precursores não glicosídicos vão estar incluindo lactato, piruvato, glicerol e as cadeias carbonadas da maioria dos nossos aminoácidos. A gliconeogênese, então, entre as refeições, a concentração adequada de glicose sanguínea é mantida pela hidrólise do glicogênio hepático, pela quebra, degradação desse glicogênio que foi armazenado no fígado. Quando o fígado esgota todo esse suprimento de glicogênio, jejum prolongado, exercício vigoroso, a gliconeogênese vai estar fornecendo a quantidade apropriada de glicose para o organismo. O que a gente tem que identificar aqui? Primeira opção de uso, glicose livre circulante. Glicólise, direto, né, dentro do processo de respiração celular. Segunda opção de uso, glicogênio é degradado. Então, glicogenólise. Quando eu consumo todo esse substrato, quando eu uso toda a energia proveniente disso, eu passo à terceira opção, que é a gliconeogênese. O cérebro e os eritrócitos também vão estar utilizando a glicose como fonte primária de energia, como a gente viu, né, na aula passada. O cérebro não tem uma reserva de glicose, então ele precisa estar recebendo o tempo todo essa glicose circulante para manter as células vivas e manter todo o funcionamento cerebral. Mas, sob circunstâncias especiais, as células do cérebro podem estar utilizando corpos cetônicos, que são derivados de ácidos graxos, para gerar energia. O músculo esquelético, em exercício, emprega a glicose a partir do glicogênio em combinação com ácidos graxos e os corpos cetônicos para obtenção de energia. Em síntese, gente, gliconeogênese é o processo através do qual precursores como lactato, piruvato, glicerol e aminoácidos vão ser convertidos em glicose. Isso vai estar acontecendo depois de um jejum prolongado, onde eu já utilizei as minhas reservas de glicogênio, certo? Então, durante o jejum, toda a glicose vai ser sintetizada a partir desses precursores não glicídicos e a maioria dos precursores deve entrar no ciclo de Krebs em algum ponto para ser convertida em oxaloacetato. Sendo assim, o oxaloacetato é o material de partida para a gliconeogênese. Então, gliconeogênese, a gente tem lá alanina, oxaloacetato, lactato, sendo vias de formação do piruvato que vai formar a glicose 6-fosfato e dar origem à glicose para degradação e utilização, certo? Vamos então aos processos, né? Cada uma dessas possibilidades de utilização produzindo a glicose. A utilização do lactato. O lactato vai estar sendo liberado pelas hemácias, eritrócitos, e por outras células sem mitocôndria, e também pela musculatura. Então, a musculatura fazendo uso, né, do glicogênio, da glicose, para manter as suas células vivas, acaba produzindo lactato. Esse lactato produzido pelos músculos e pelos eritrócitos, ele vai ser carreado para o fígado. Tá? Então, ele é conduzido até o fígado, onde ele é convertido
a piruvato no ciclo de Cori. Então, o passo entre a produção de lactato até produzir a glicose 6-fosfato é chamado de ciclo de Cori. No ciclo de Cori, o lactato produz piruvato e o piruvato vai produzir a glicose 6-fosfato, que gera a glicose, que vai ser liberada no sangue para utilização, tá? Então, essa glicose resultante desse processo de carreamento desse lactato do músculo, dos eritrócitos para o fígado, ela vai ser carreada para o sangue, vai se difundir para a circulação sanguínea e vai ser capturada pelas células musculares para utilização, para repor os estoques de glicogênio, para manter as nossas células vivas, tá? Então, desse modo, o ciclo de Cori vai estar transferindo a energia potencialmente química na forma de glicose do fígado para os tecidos periféricos, usando como origem o lactato. A alanina é o mais importante dos aminoácidos convertidos ao intermediário glicolítico para a gliconeogênese. Durante o jejum prolongado ou inanição, a alanina e outros aminoácidos vão estar sendo liberados a partir da degradação, né, de proteínas presentes no músculo esquelético. A alanina vai ser transportada para o fígado, onde vai sofrer uma transaminação para gerar o piruvato. Reação de transaminação da alanina para o piruvato. O piruvato, por meio da gliconeogênese, vai formar a glicose, que pode retornar para a musculatura ou ser degradada pela via glicolítica. O mecanismo é chamado de ciclo da glicose alanina e também vai estar transportando a amina, tá, ao fígado para a síntese da ureia. Os aminoácidos vão ser a principal fonte de carbono para a gliconeogênese durante o jejum, quando o suprimento de glicogênio estão esgotados. A utilização do glicerol, então dos ácidos graxos, né, como fonte de energia, como para a produção de glicose, tá? Então, o glicerol, ele é um produto da hidrólise enzimática dos triacilgliceróis do tecido adiposo. Ele é transportado até o fígado pelo sangue e lá ele vai ser fosforilado a glicerol 3-fosfato pela glicerol-quinase. O glicerol 3-fosfato participa da gliconeogênese ou da glicólise através de um intermediário comum, glicerol 3-fosfato, por meio do complexo glicerol 3-fosfato desidrogenase. E ele é transformado em dihidroxiacetona fosfato, reação que vai acontecer quando o teor de NADH+, e NADH+, citoplasmático estiver alto. Então, a relação de NAD+, NADH tem que estar alta para que a gente consiga utilizar esse glicerol 3-fosfato para produzir a dihidroxicetona fosfato e transformar isso em glicose. Deixo para vocês o referencial teórico que eu utilizei para que vocês possam estudar essas vias e fico à disposição aí pelos contatos para que a gente tire as dúvidas e a gente se encontra na nossa webconferência amanhã. Certo, pessoal? Até mais!